Vamos ver alguns outros exemplos aqui. Imagine que eu tenho agora, um outro exemplo. Eu fiz uma coleta de dados, aqui no tempo t. Eu fiz uma coleta assim. E mais, eu sei que o fenômeno que está gerando esses dados aqui, esses observáveis, cada amostragem aqui, cada medida, reflete o estado de um sistema. Por exemplo, qual é a força aplicada em determinado tempo. Se nesse sistema aqui, o estado atual do sistema, num ponto de medida, for completamente independente, não tem nada a ver com o estado anterior, ou seja, completamente aleatório, a transformada de Fourier, vamos chamar isso aqui de função Z, isso que é a Z. Quando eu faço transformada de Fourier, vão aparecer todos aqueles cossenos, mais os senos. Nenhum deles vai ser zero, como foi nesse caso aqui anterior. Tá? Aqui só tinha 3, aqui não vão ser infinitos mesmo. Tá? E além disso, quando nós fizermos o espectro de potência, esse mesmo gráfico, então aqui ó, eu tenho a frequência, aqui eu tenho, vou já colocar a intensidade então, de uma vez, que é o quadrado dessas amplitudes. Quando nós fizermos aqui, não vai aparecer só 3 pontos, vai aparecer vários. E eles vão aparecer dessa forma. Todos os cossenos não vão estar com a mesma intensidade aqui. Mas a variação vai ser pequena. Como se todos contribuíssem com o mesmo peso para formar esse sinal. Então veja, cada ponto aqui, lembre-se disso, cada ponto aqui se refere, diz que essa frequência especial aqui, por exemplo, vamos chutar um número, 3 Hz, entrou com uma potência, por exemplo, de 25. Se eu pego um outro ponto aqui, ó, pegar um ponto mais baixo, isso aqui pode significar que a frequência de 230 Hz entrou nessas equações aqui com uma amplitude cujo quadrado dela foi 18, por exemplo, menor aqui. Tá? Esse é o significado. Esse aqui, novamente, é o espectro de potência. É o power spectrum desse conjunto de dados. Tá? Mas agora, vamos fazer uma pausa nesse exemplo aqui e ver de onde que saiu esse termo espectro. Bom, o que acontece se nós fizermos incidir sobre um prisma uma luz branca? Bom, Newton realizou esse experimento e do outro lado do prisma saiu luz de várias cores, entre o vermelho e o anil. Tá? Então ele chamou essas cores aqui que saíram depois da passagem pelo prisma de espectro da luz. Espectro no sentido mesmo de fantasma, de alma, de espírito. Por quê? É como se a luz branca ela tivesse a presença fantasmagórica de várias entidades que antes não estavam presentes e foram reveladas somente pela atuação do prisma. Então, esses aqui seriam os espíritos que formam a luz branca. Agora, vamos fazer a seguinte associação. Imagine que a luz branca são seus dados. A luz branca corresponde a esses dados aqui. Ou, nesse outro exemplo, corresponde a esses dados aqui. O prisma é o quê? O prisma é a transformada de Fourier. Porque o prisma faz com que mostre que a luz branca foi escrita, né, entre aspas, ela foi formada por essas outras luzes com frequências distintas. Então o prisma atua como uma transformada de Fourier. Aqui estão os cossenos e os senos. Né? Bom, agora nós podemos perguntar o seguinte, tá, nessa luz aqui que chegou no anteparo, qual que é a força, qual que é a intensidade dessa luz vermelha, qual que é a intensidade da luz laranja, a intensidade da luz amarela, da verde, etc. Se nós fazemos isso, veja,
Aqui eu tenho a intensidade da luz, e aqui eu tenho a frequência da luz. Veja, isso aqui é um espectro de potência. Então eu posso descobrir, por exemplo, a luz vermelha ela ficaria mais nesse pedaço aqui de baixas frequências. BF, baixas frequências. A luz azul, aqui, ó, altas frequências. Então eu poderia descobrir luz branca, ela é formada por todas as cores, e todas as cores entram com a mesma intensidade. Então nós vamos encontrar o quê? Para a luz branca, alguma coisa assim, ó. As intensidades podem variar, mas não vão variar muito. Então o espectro que é formado por ondas aproximadamente mesma intensidade formam uma luz branca. É exatamente o que nós temos aqui nesse exemplo. Aqui, ó. A intensidade dos cossenos e senos foi basicamente a mesma. Mas aqui não é luz. Aqui pode ser, por exemplo, força ao longo do tempo. Não tem nada a ver com luz. Mas por causa da associação que é feita com a análise da luz, que é a origem disso tudo, isso aqui é chamado de sinal branco. Na verdade, chamado de ruído branco. O termo ruído vem do fato de que ser completamente aleatório. Ruído branco. E esse branco se refere ao fato do power spectrum desse sinal ser equivalente ao espectro de potência de uma luz branca, embora não tenha luz nenhuma aqui. Okay? Vamos ver um outro exemplo agora. Imagine que em um outro experimento, de um outro sistema qualquer, ao longo do tempo, nós medimos o sinal assim. O sinal que parece ser aleatório também, né? Parece ser preso parcialmente constituído de alguma coisa estocástica. Bom, então nós vamos passar pelo prisma, nós vamos fazer a transformada de Fourier. Vamos chamar isso aqui de sinal N, por exemplo. Não, vou ali. Q. Então o Q você fez com uma soma de cossenos, soma de senos também. Aí você pega esses senos e cossenos para fazer a sua análise do power spectrum. Nesse caso aqui, imagine, então suponha que você descobriu o seguinte, que tem baixas frequências, então aqui é a frequência, aqui é a intensidade do sinal. Então tinha uma potência grande das frequências baixas, só que quando vai aumentando a frequência, vai caindo. De repente pode ter dado um pico aqui, caiu de novo, coisa aqui. Então veja, qual que é a parte mais importante desse espectro? É esse trecho aqui, ó. Aqui estão as frequências mais relevantes, que entram com mais potência. Então essa parte aqui, ó, veja, essa frequência começa de 0, vai até infinito. Então aqui são as frequências baixas, baixa frequência. Aqui nós temos alta frequência. As baixas são mais relevantes desse sinal, constituem melhor esse sinal. Tá? Agora veja que essa curva aqui, ó, é aproximadamente, não é que seja uma reta, mas é aproximadamente essa figura baulada aqui. Tá? Daqui que vai sair aquele expoente alfa, eu vou tratar dele daqui a pouco. Bom, como nesse sinal as frequências mais baixas são mais relevantes, é feita também uma associação com luz. Se isso aqui fosse luz, qual que seria a cor desse sinal? Não seria branco. Teria mais vermelho, um pouquinho menos de laranja, menos amarelo, pouco azul. Então se fosse luz, isso aqui seria avermelhado. Por isso que esse sinal, um sinal que tem esse perfil aqui do espectro de potência, é chamado de ruído rosa. A situação de ser mais avermelhado se fosse luz. Bom, o último exemplo, vamos chamar de R. Então, fiz um experimento, faço a análise transformada de Fourier, descubro que R é igual ao somatório de senos mais cossenos. Faço o espectro de potência desse sinal, frequência, intensidade do sinal. Aí para esse caso específico, imagine que eu tenho isso aqui, ó. As frequências baixas
entram com pouca intensidade. As frequências altas entram com mais intensidade. De repente morre aqui o sinal. Então aqui novamente tem baixa frequência. Aqui eu tenho alta frequência. A parte mais importante do sinal é onde tem as maiores intensidades aqui, ó. As maiores intensidades. Esse trecho. Então aqui, ó, parece que também há uma curva, que não é uma reta, mas que existe uma pequena angulação. E se isso aqui fosse o espectro de potência de luz, significa que essa luz aqui, ela tem mais azul, aí vem aqui, tem pouco amarelo e verde, tem quase nada de laranja, quase nada de vermelho. Então seria uma luz azulada. Isso aqui é chamado de ruído. Vou manter o padrão aqui. Chamado de ruído azul. Bom, eu vou terminar esses exemplos por aqui. O próximo exemplo seria o do ruído marrom. O ruído marrom não tem nada a ver com associação com cor. Foi porque foi um padrão descoberto por David ou Robert Brown.